Neste 8 de julho de 2025, celebramos os 205 anos da emancipação política de Sergipe. Em julho de 2020, quando do bicentenário da emancipação política de Sergipe, estávamos vivendo a plenitude da pandemia Covid-19. À época, o então presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, me convidou para falar na Assembleia sobre os 200 anos da emancipação política de Sergipe. Estávamos todos usando máscara. Neste ano de 2025, no 8 de julho, resolvi rememorar aquele momento e fiz um recorte da minha palestra na Assembleia Legislativa. Todos de máscara, e neste recorte eu priorizei falar sobre Sergipe e a Confederação do Equador. O bicentenário da emancipação política de Sergipe registra, na verdade, a celebração do momento fundador deste espaço geográfico que ganhou identidade, que imprimiu as marcas de uma cultura que nos é própria e é distintiva e que acho que nós podemos muito bem designá-la, como temos designado, de sergipanidade. O espaço que nós chamamos de Sergipe, o nosso espaço, nasceu institucionalmente como capitania do Reino de Portugal. Se expandiu como província do Império do Brasil e se consolidou na condição de um importante Estado-membro da República Federativa do Brasil. Frequentemente, os estudiosos da história de Sergipe costumam apontar a posição tomada por alguns senhores de terra de Sergipe, quando da Revolução Pernambucana de 1817, como sendo a principal causa para a criação da capitania de Sergipe del Rei, em 8 de julho de 1820. É inegável a contribuição deste episódio na tomada de decisão pelo rei Dom João VI, concedendo autonomia a 3 novas capitanias do Reino de Portugal: a capitania de Sergipe, a capitania de Alagoas e a capitania do Rio Grande do Norte. Todas ganharam autonomia naquele mesmo período e, naturalmente, pela influência que teve na história do Brasil o episódio da Revolução Pernambucana de 1817. Todavia, se a gente quiser entender por que Sergipe se separou da Bahia, é pouco achar que é a Revolução Pernambucana que explica a nossa história. Na verdade, não é este o fator único, nem o fator principal. Há outros fatores que a gente precisa discutir e conversar sobre eles. Para compreender a criação da capitania de Sergipe, a gente precisa analisar alguns eventos que aconteceram no Brasil, nos territórios que hoje correspondem a Sergipe e que correspondem à Bahia, entre a chegada de Dom João VI ao Brasil, em 1808, e a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro, em 1822. Vamos primeiro pensar um pouquinho sobre a chamada Revolução Pernambucana e por que é que ela é importante e contribui para essa posição que o rei Dom João VI tomou. A Revolução Pernambucana de 1817 é também conhecida como a Confederação do Equador. A revolta não se alastrou pelo território de Sergipe, compreendido entre a margem direita do Rio São Francisco e a margem esquerda do Rio Real. A Revolução Pernambucana se alastrou por todo o norte do Brasil. Isso que hoje nós chamamos de Nordeste, na época era chamado de o Norte do Brasil. E a Revolução Pernambucana parou no Rio São Francisco, não chegou aqui. Ou seja, Sergipe foi muito importante na estratégia de defesa do rei Dom João VI, na estratégia de defesa que foi organizada na Bahia pelo governante da Bahia à época, era o Conde dos Arcos.
O brigadeiro Luiz Antônio Machado era o capitão-mor de Sergipe. Luiz Antônio Machado foi o último capitão-mor de Sergipe. Ele governou entre 1814 e 1821 e tomou as medidas necessárias para colocar em prática a estratégia do Conde dos Arcos para evitar que a revolta de Pernambuco ultrapassasse o Rio São Francisco e chegasse a Sergipe. Os líderes da Revolução de Pernambuco perceberam que em Sergipe não havia condições para a revolta prosperar. Primeiro, os grandes proprietários de terra sergipanos, os senhores, não formaram na sua geração de filhos, de descendentes, pessoas letradas o suficiente, eram pessoas experientes, capazes de administrar os negócios. Alguns poucos formados em Coimbra, mas não havia uma massa de intelectuais e de pessoas entusiasmadas com o movimento do liberalismo que dominava a Europa, que dominava a América do Norte e que foi responsável por muitas revoluções que aconteceram naquele momento.